Desde os tempos mais antigos, há quem diga que a humanidade nunca esteve sozinha, que entre as incontáveis civilizações espalhadas pelo cosmos, existe uma menos silenciosa, distante, que observa a Terra há milênios. Eles são conhecidos como os Andromedanos, seres de luz, consciência elevada e sabedoria ancestral. Vindos da galáxia de Andrômeda, menos a mais próxima da nossa Via Láctea, os Andromedanos são descritos como seres altos e luminosos, de pele azul prateada, que irradiam um brilho suave, como luz sobre a água. Seus olhos, grandes e violeta-azulados, refletem constelações distantes, e seus corpos parecem envolver-se em mantos de pura energia. De aparência ao mesmo tempo humana e celestial, emanam paz e sabedoria, como seres em perfeita harmonia entre matéria e espírito. Mas ao contrário de outras raças estelares que intervieram diretamente na história humana, os andromedanos escolheram observar e guiar à distância, não com poder ou domínio, mas com propósito e vigilância espiritual. Segundo canalizações e registros esotéricos, eles são os guardiões da harmonia cósmica, responsáveis por zelar pelo equilíbrio entre mundos que despertam menos como a Terra. E nos últimos tempos, mensagens atribuídas a esses seres alertam: a humanidade está prestes a atravessar um ponto crítico de evolução. Hoje, vamos explorar quem são os andromedanos, por que observam a Terra e qual papel desempenham no grande plano cósmico que conecta todas as civilizações estelares. Se você acredita que o universo guarda segredos muito além do visível, deixa o like e se inscreve, porque a verdade pode estar mais perto do que imaginamos. A galáxia de Andrômeda sempre intrigou astrônomos e místicos. A mais próxima da Via Láctea, visível a olho nu em noites sem lua, ela desperta fascínio há séculos. Entre as civilizações estelares conhecidas pelos estudiosos dos mistérios cósmicos, Andrômeda é vista como o espelho do destino humano, uma imagem do que poderíamos nos tornar quando superarmos nossos próprios limites. Segundo canalizações e antigas tradições espirituais, os andromedanos seriam uma das civilizações mais antigas e evoluídas do universo local. Descritos como seres de aparência humanoide, porém etérea, eles possuem corpos sutis compostos de luz condensada. Suas peles translúcidas irradiariam tons azulados e prateados, refletindo a frequência energética de sua consciência elevada. São seres que transcenderam a matéria densa e aprenderam a moldar o próprio corpo com base em estados de vibração e intenção. Essa raça teria alcançado um nível de evolução espiritual e tecnológica tão vasto que domina o espaço e o tempo não por força, mas por sintonia energética. Eles não viajam em naves como as que conhecemos, mas através de portais dimensionais, deslocando-se por campos de frequência. Sua comunicação é telepática, baseada em pulsos de luz e som que contêm informações em múltiplas camadas de significado. Para os andromedanos, o universo não é apenas um conjunto de planetas e estrelas, é um organismo vivo, um campo de consciência em constante aprendizado. Cada mundo é como uma célula dentro desse corpo cósmico, e cada civilização representa uma centelha dessa consciência universal. Dentro desse imenso organismo, a Terra ocupa um papel delicado, um planeta em transição, oscilando entre o medo e o despertar, entre o caos e a lembrança do que realmente é, de acordo com diversos relatos. Os andromedanos fazem parte de uma confederação galáctica, uma aliança de civilizações antigas que acompanha o desenvolvimento de mundos emergentes. Eles não interferem diretamente, mas enviam orientações sutis, impulsos mentais, sonhos, intuições, para auxiliar na expansão da consciência coletiva. Diferente dos pleiadianos, cuja energia é mais emocional e afetiva, os andromedanos se manifestam com serenidade e razão. São os arquitetos da harmonia, guardiões silenciosos que zelam pelo equilíbrio entre dimensões. Muitos contatados relatam que em meditações profundas sentiram uma presença azul luminosa cercada por paz e sabedoria. Essas experiências, dizem, não são alucinações menos, mas lembranças de uma conexão antiga herdada dos tempos dos liranos, os primeiros humanos cósmicos. Você acredita que esses seres realmente observam a Terra? Comenta aí o que pensa sobre a presença silenciosa dos vigilantes cósmicos. Entre todas as raças estelares descritas por contatados e estudiosos, os andromedanos são talvez os mais filosóficos. Enquanto outras civilizações falam de viagens interdimensionais, engenharia genética ou poder cósmico, os andromedanos falam de algo muito mais sutil, menos a consciência. Eles não ensinam sobre armas,
máquinas ou hierarquias, mas sobre o domínio do próprio ser, de acordo com canalizações e mensagens espirituais recebidas em diferentes partes do mundo. Os andromedanos afirmam que a humanidade está vivendo o fim de um grande ciclo cósmico, um momento de transição em que a espécie humana deve escolher entre dois caminhos: o do medo, que leva à destruição, e o da sabedoria, que conduz à ascensão. Eles observam esse processo à distância, sem interferir diretamente, pois acreditam que cada civilização precisa despertar por si mesma. Para eles, interferir seria negar à humanidade a experiência essencial do aprendizado. Os andromedanos ensinam que o verdadeiro poder não está nas mãos, mas na mente. O universo, dizem, é uma projeção do estado coletivo de consciência de seus habitantes, uma espécie de espelho cósmico que reflete o que cada ser carrega em seu interior. Quanto mais uma espécie compreende sua unidade com o todo, mais livre ela se torna das amarras do medo e da ilusão. Essas mensagens têm um ponto central. A humanidade esqueceu quem é, esqueceu sua origem cósmica, sua ligação com outras civilizações e, principalmente, sua própria essência divina. Por isso, segundo eles, estamos presos em ciclos de guerra, dominação e sofrimento, sintomas de uma desconexão espiritual profunda. Eles descrevem esse estado como uma espécie de amnésia cósmica, né? Uma condição em que a humanidade vive sem lembrar de sua verdadeira origem. Mas há esperança. Os andromedanos falam sobre um processo de retorno à vibração original, um despertar em massa que reativaria fragmentos adormecidos do DNA humano. Seria o mesmo DNA semeado por civilizações antigas, como os liranos, né, há milhões de anos. Quando essa ativação ocorrer, dizem eles, o ser humano finalmente se lembrará de sua verdadeira natureza, um co-criador do universo, e não apenas um espectador. Curiosamente, essa mensagem encontra eco em diversas tradições da Terra, o reino dos céus dentro de vós. Dito por Jesus, a iluminação budista, que fala da unidade com o todo, os ensinamentos herméticos, que afirmam como em cima, assim embaixo, será coincidência ou o mesmo conhecimento universal transmitido em diferentes linguagens ao longo do tempo. Talvez os andromedanos não estejam nos ensinando algo novo, mas apenas nos lembrando o que esquecemos há muito tempo. Se esse conhecimento te inspira, deixa o like e ativa o sino. Os próximos capítulos vão ainda mais fundo nos segredos das raças estelares. Nos últimos anos, o número de relatos de contato telepático com seres de Andrômeda tem crescido de forma surpreendente. Em diferentes partes do mundo, pessoas de origens e culturas diversas afirmam receber mensagens mentais, visões e sonhos vindos de uma fonte cósmica comum, menos uma consciência que se apresenta como andromedana. Essas comunicações falam de uma transição planetária, um processo de mudança vibracional que está afetando toda a humanidade. Não se trata de um evento isolado, mas de uma reconfiguração energética que atinge tanto o campo espiritual quanto o físico. Segundo esses relatos, os andromedanos estariam preparando a Terra para um contato aberto, mas não da maneira que muitos imaginam. Esse encontro não será físico, será energético. Eles não aparecerão em naves metálicas cortando o céu, nem pousarão diante de câmeras e multidões. Sua presença será percebida através de frequências sutis, luz e consciência. Eles surgirão quando o planeta atingir uma vibração compatível, quando a humanidade estiver pronta para compreender que o contato não acontece fora, mas dentro de cada um de nós. Para acelerar esse processo, dizem, os andromedanos estariam influenciando o despertar silencioso de milhares de pessoas ao redor do mundo, menos artistas que traduzem mensagens em suas obras, cientistas que recebem insights inesperados, buscadores espirituais que sentem uma nova conexão com o cosmos. Essas inspirações, visões e intuições seriam como pequenas sementes de luz, plantadas na consciência coletiva para elevar a frequência do planeta. Segundo os contatados, os andromedanos habitam uma quinta dimensão, onde o tempo e o espaço são fluidos. Lá, não existe separação entre pensamento e matéria menos. Tudo o que se imagina se manifesta instantaneamente. E é exatamente isso que eles tentam ensinar à humanidade, que nossos pensamentos criam realidades, e que o mundo externo é apenas o espelho do que carregamos dentro de nós. Mas há também um alerta em suas mensagens. Se a humanidade continuar vibrando em medo, guerra e ganância,
a transição para a nova era será mais dolorosa, não por punição, mas por consequência natural. Cada escolha, cada emoção, cada ato coletivo cria ondas de energia que definem o rumo do planeta. O futuro, dizem os andromedanos, ainda não está escrito. Ele depende da escolha de cada ser humano, de como cada um decide vibrar, amar e despertar. Você acredita que estamos próximos de um despertar global? Escreve aí nos comentários e compartilha esse vídeo para espalhar essa mensagem de consciência cósmica. Os andromedanos não querem ser adorados. Eles não se colocam como deuses menos, mas como irmãos mais velhos que já caminharam por estradas que nós apenas começamos a trilhar. Enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, talvez sejam eles que nos observam em silêncio, torcendo para que finalmente lembremos quem somos. Filhos das estrelas, criadores em aprendizado, fragmentos do mesmo universo que agora tenta se reconhecer em nós. A mensagem dos andromedanos é simples, mas profunda. A evolução da Terra começa dentro de cada ser humano. Talvez o verdadeiro contato extraterrestre não aconteça fora, mas dentro, quando cada um de nós conseguir enxergar, no outro, o reflexo da mesma luz cósmica que habita todas as galáxias. Você está no Arquivos Obscuros, as respostas que a história não contou. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like, se inscreva e comente o que acha sobre os andromedanos. Sua participação ajuda o canal a continuar revelando os segredos do universo.